Boa tarde, pessoal. A galera vai chegando aí e a gente vai arrumando aqui. Sejam bem-vindos. Sonzinho de fundo pra gente. Desde o início ele tinha um propósito e eu Boa tarde. eu Oi, estava Sônia. nele. Boa Ele tarde, veio, pessoal. me fez filho, Havia dito que hoje o Zoom ia rolar, infelizmente. me libertou e me salvou. Mas ele se foi. Foi preparar um lugar sem me deixar só. Hoje eu entendo. Sem ele, nada faz sentido. Vocês estão ouvindo? Manda um joinha. Ele prometeu voltar. E eu não vejo a hora de reencontrá-lo. Vineyard no fundo musical. Enquanto o Instagram chama a galera aí. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Sejam bem-vindos todos. Senhor Jesus, viemos te encontrar, pra juntos te adorar Mais um. com devoção. Mereces o louvor que eu Mais um Reflexão e Espiritualidade hoje. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar as boas-vindas aí. Começar a nossa brincadeira nessa tarde. E para começar, nós estamos falando sobre Mateus, ou melhor, sobre os evangelhos, e hoje nós vamos passar aí pelo evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5. Mas antes aqui, para ficar registrado, a nossa trilogia, A Maravilhosa e Boa Vida do James Bryan Smith. Na semana passada apresentei O Maravilhoso e Bom Deus. Hoje fecho a trilogia apresentando A Maravilhosa e Boa Comunidade de James Bryan Smith. Seguindo o Espírito, estendendo graça, demonstrando amor. Livrinho excelente para a reflexão, principalmente voltado para a espiritualidade prática. E é o maior propósito neste momento, neste canal, é fazermos uma aproximação da espiritualidade da nossa vida, né? Da nossa caminhada. A espiritualidade, ela não precisa ser algo tão difícil de se alcançar, tão longe para ser alcançado. Eu não preciso de anos de devoção. E falando da espiritualidade ainda cristã, a Bíblia se torna o carro-chefe aí da nossa busca, da nossa possibilidade de aproximação de Deus, do Senhor Jesus, né? Legal. Por que o nosso tema tem sido mudando a história?
porque nós iríamos dar uma volta, entre aspas, nos evangelhos, e essa volta nos evangelhos traz a vida e apresenta-nos o ministério de Jesus aqui, né? E Jesus é o cara que mudou a história do mundo. Jesus é o cara que ainda hoje muda histórias, muda a história de pessoas que até tinham vidas aparentemente felizes, vida aparentemente, como se diz, normais. Mas Jesus veio para mudar a história dessas pessoas, e ao entrar na vida de cada um de nós e de todos, inclusive daqueles que têm histórias infelizes, histórias difíceis, Jesus muda também. Tem gente que fala assim, putz, mas que mudança acontece, né? Eu tenho uma vida triste, eu vou deixar de ter uma vida triste? Olha, a ótica do cristão, do discípulo de Cristo muda, né? E nós temos um convite na nossa espiritualidade prática de irmos em direção do outro, a fim de que a história dele também mude, a sua visão de mundo mude, a sua perspectiva da razão pela qual ele está aqui mude, e assim por diante. Então, pensando em tudo isso, e pensando que a Bíblia nos traz a história ali de Jesus, o seu ministério aqui, que a gente pensou em devagar e passar a nossa leitura sobre Mateus 5 hoje, e sobre os evangelhos nesses últimos dias. Legal. Uma semana estranha. Não sei como todos vocês aí acompanharam, né? Todas as notícias. Mas uma semana que para o mundo, para a maioria das pessoas que desconhecem o poder de Deus ou acreditam em um Deus meritocrático, e que só chama pessoas imaculadas, puras, para caminhar com ele, nós tivemos aí escândalos, algumas condenações, e então que essa semana se torna estranha. Algumas pessoas me abordaram, né? A sentença. O que aconteceu com fulano? Olha esse vídeo que eu achei, o Beltrano, que é o Bambambam aí, não sei da onde, entre aspas, fazendo campanha com fulano. O legal é que a Bíblia traz para a gente justamente a possibilidade de entendermos que o homem vai sempre errar. O homem sempre estará com o seu pé propenso ao erro. E a Bíblia daí vem mostrar que o nosso Deus é um Deus gracioso, que mesmo assim Ele acredita em mim e em você, sabendo que em qualquer momento pode ser que eu, você, assim como esses outros, cometam, errem, pequem. No entanto, Ele continua a nos amar, a se aproximar de nós e a nos chamar para perto. E é essa a ideia da reflexão, espiritualidade. A espiritualidade nos faz entender que nosso Deus não é um Deus da meritocracia, é um Deus de amor, é um Deus da paz, é um Deus da justiça, da misericórdia, e tem tudo a ver com o texto de hoje. E eu gostaria que você mandasse aí a sua interação aqui, tá joia? Pudesse comentar, pudesse colocar sua pergunta, pudesse colocar aí seus questionamentos, as suas dúvidas,
tudo mais o que você quiser, tá bom? Tarde, grande Marcel, seja bem-vindo. Bom que você está aí. Nosso texto, então, Mateus 5, de 1 a 12. Para os tarimbados de Bíblia, já vão matar aqui. Mateus 5, pá, Sermão do Monte. Legal. E para quem que foi esse sermão, né? Então, diante da Bíblia, se eu não tenho tarimba de Bíblia, eu vou abrir e vou ler a Bíblia e o que eu vou encontrar? O que Deus está falando comigo hoje? O que Deus quer comigo na minha vida, no meu olhar, na minha mente com esse texto? E Mateus 5 começa assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Então Jesus viu aquele monte de gente. Quem são as multidões, cara? Tem N tipo de pessoas. Tem os seguidores, tem os caras que só estão ali, tem os curiosos, ok? Então, Jesus o que ele faz? Sobe ao monte como um mestre, como um professor, se senta para dar a aula, né? Que era assim. Os seus discípulos que cheguem perto, quem quer ouvir, que pare para ouvi-lo. Seus discípulos aproximaram-se dele, olha aí. E ele começou a ensiná-los, dizendo, o texto já deixa claro, Mateus está dizendo assim, ó, daqui em diante, esses ensinamentos, a multidão estava ouvindo. A multidão estava ouvindo o que Jesus estava falando, mas Jesus estava falando especificamente aos seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Esses ensinamentos, muita interpretação de que isso daqui somente serviu para aqueles caras lá, os discípulos, os 12. Não. Aqui não está falando os 12 apóstolos, porque eles ainda nem foram constituídos apóstolos. Não receberam a missão de apóstolos para Mateus. Discípulos são os seguidores de Jesus, aqueles que aceitaram o convite de siga-me, isso é, você pode fazer o que eu faço, que a gente comentou aí, lá na Pesca Maravilhosa. E aí o texto continua. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Cara, o que é bem-aventurado? Algumas traduções traz assim, felizes são, né? Bem-aventurados, felizes são. Mas essa é uma expressão do grego de felicitação, de congratulação, né? Por isso essa ideia de felizes, por isso essa ideia de bem-aventurados, né? Mas, então assim, feliz no sentido de que, olha, esse cara, o pobre em espírito, o que ele sente, o que ele tem passado no seu dia a dia, no seu coração, na sua vida, e que traz essa qualificação de pobre de espírito, calma, você é feliz, porque você, vai receber o canudo, sacou? Você herdará o reino dos céus, você faz parte do reino dos céus. E aqui tem uma questão, e eu quero me delongar um pouquinho para a gente entender. Muita gente traduz que pobre de espírito é o cara pobre, é a pessoa que não tem renda, que não tem dinheiro. Inclusive algumas traduções traz, algumas bíblias anotadas, alguns comentários traz essa ideia linkando com Isaías, com Sofonias, que são profetas do Velho Testamento, né? Mas a expressão pobre é sim o cara que não tem, mas pobre em espírito dá a entender assim, ó, feliz é o cara que entende que ele por si, pelas suas forças, ele não vai entrar no reino, que ele não tem condições de, pelo que ele faz, comprar o reino, que ele não tem condições de, pelo que ele é, chegar no reino. E é muito importante a gente entender esse versículo e continuar nele, dentro dessa tônica, porque isso vai aumentar.
Então, bem-aventurados são aqueles que não se sentem plenos, que não sentem que já estão completos, que não se sentem autossuficientes, mas que eles precisam de um olhar diferenciado, eles precisam de uma ajuda, eles precisam que alguém dê o valor que eles têm, ou até maior. Precisam de Jesus. E aí continua. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha, cara, Jesus, o que ele está fazendo aqui é pegando o Velho Testamento e trazendo de uma maneira com que aquelas pessoas que foram castigadas, humilhadas, oprimidas pela religiosidade e pela questão social e política da época, eles entendessem que o sofrimento deles, social, material e até mesmo religioso, que se eles olharem para a Bíblia, sim, eles têm como alcançar o reino, mas eles precisam, entre aspas, se libertar da opressão religiosa, libertar dessa questão de estar preso no material. E aí, cara, quem que chora? Pô, é quem já não tem mais esperança. Quem chora é quem não consegue ter quem o socorra, quem o ajude. Quem que chora? Quem precisa de consolo. E no reino de Deus, esses caras, aqueles que não têm esperança, serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E essa palavra manso, humilde, tradução, né? Humilde, é sim a ideia de pobre, do cara que não tem posses. Cara, existe uma posse muito maior do que esta caneca, se ela fosse de ouro, ou esta casa, e assim por diante. É a vida no reino. Que reino? O reino lá na eternidade, o reino aqui. O reino aqui é libertador. O reino aqui me faz não ser escravo do dinheiro, não ser escravo do trabalho, não ser escravo do tempo, mas usar tudo isso a favor do reino. A favor da libertação, da transformação. Então, os caras, assim como eu, os pobres, eles podem ficar tranquilos porque eles têm uma terra e é muito maior do que esta. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, saciados. E aqui nós chegamos no centro das bem-aventuranças. Aqui é o resumo que tem a ver com aquele contexto que a gente começou falando da opressão religiosa, social, política e econômica da época. Porque isso, assim como em mim, em você, né? Comecei falando também sobre as questões aí dos escândalos religiosos desta semana, né? Religiosos não, que envolve religiosos, né? Assim como em mim, você levanta aquele negócio assim, pô, as pessoas têm que ver isso, né? Deus tem que fazer alguma coisa, e agora a justiça do homem, né, como se fala aí, já está sendo de alguma maneira feita. Aqueles que estarão no reino de Deus, aqueles que ouvem e aprendem com Jesus e seguem a Jesus, que veem o reino hoje aqui, eles são felizes porque eles têm isso no coração e eles olham para o outro querendo justiça por aquele, entendeu? Querendo fazer justiça na vida do outro, pelo outro, para o outro. E no reino eles serão satisfeitos, porque quem faz justiça é o Senhor. Em compensação também, quem me livra da condenação, não daquilo que eu fiz errado, né? Mas das minhas culpas, também é o reino, é o Senhor do reino, é Jesus.
Por isso, então, que tem um link até com o próximo versículo. Felizes, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E aqui é um negócio legal que a gente precisa aprender da semântica da palavra, né? Porque misericórdia é a junção de miséria com coração. Misericórdia. Ok? Olha que legal. Para o outro e também tem uma empatia pela miséria que encontra aquele coração e vai na direção do outro. Porque a misericórdia é uma pista de mão dupla. Oh, caí aqui, rapaz. Voltei e manda um joinha aí, por favor. Tá todo mundo aí? Onde eu estava? Então, a misericórdia é uma pista de mão dupla. Então, a misericórdia só pode alguém ir na direção do outro, só pode alguém ir cuidar do outro, ter empatia pelo coração do outro, pela miséria do coração do outro, porque também sentiu que o Senhor Jesus olhou para ele e que ele não tinha nada para oferecer, seu coração estava em miséria e Jesus veio até ele. Olha que legal tudo isso, cara, desse texto. Ó, eu não vou ficar muito... Esse texto daria pra gente fazer um sábado para cada bem-aventurança, né? 8 sábados. Vamos lá. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados... bem-aventurados os puros de coração, versículo 8, pois verão a Deus. Os puros de coração também é uma maneira, vamos dizer assim, tem um link com o grego aqui dos mansos, dos pobres, dos humildes. Por quê? Porque o puro de coração, ele precisa ter uma outra motivação que não seja a matéria. O puro de coração precisa ter uma outra motivação, um outro olhar. Quando ele olha para as coisas, ele não pode olhar para o outro esperando tirar algo do outro, né? Como os perversos fazem, olham para o outro sempre querendo alguma coisa dele, querendo tirar alguma coisa dele, né? Não, tem que ser o puro de coração, olha para o outro e vê o quê? Vê o outro. Vê coisas boas no outro. Por isso, os puros de coração, no reino hoje, verão a Deus. Não só no futuro, aqui, no reino hoje aqui. Vê Deus agindo na vida do outro, vê Deus cuidando da nossa vida, através do outro, inclusive. Sacaram? Um movimento muito massa desse texto. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha, quem chora porque perdeu tudo, porque não tem mais esperança, espera que a opressão sobre ele, que as dificuldades que ele está passando por conta da injustiça social, da política e econômica e etc., tudo isso um dia passe. Tudo isso... Então, ao invés de eu virar um black blocker, né? E ir pra rua e quebrar o banco, porque eles são os capitalistas! E vai no Magazine Luiza, quebra tudo e sai com uma TV. Né? São essas as cenas. Ao invés do cara fazer isso, ele é um pacificador. Ele olha para a situação e fala assim: tá errado, mas não é na porrada, na banana, como diz o nosso presidente, que a gente vai resolver as coisas aqui. Não é. É no amor, é na misericórdia, é na paz, é na justiça. Olha que legal. Então, os puros de coração, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Cara, eles não vão mais precisar chorar, eles serão consolados. Eles ganharam um pai, uma família. Olha que massa.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E aí fechou. Porque os humildes de coração, os pobres em espírito, que não são autossuficientes, que precisam de um olhar diferenciado, eles acabam querendo, eles ficam incomodados com a injustiça, com a opressão, com a ganância dos ricos, dos poderosos, dos perversos e etc. E, cara, eles começam a incomodar. E quando eles incomodam, eles acabam sendo perseguidos. Mas tudo bem, porque deles é o reino. E a conclusão é justamente essa. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, o final aqui não é que eu e você precisamos, e daí, cara, eu já respondi as perguntas nessa brincadeira aqui. Eu tinha pensado em ler o texto e só falar no final um monte de coisa. Fui explicando, falando aqui com todo mundo e espero que tenha ficado claro aí as minúcias do texto, né? E daí você vai falar assim, pô, Marcão, mas você trouxe um monte de link aqui que eu não tenho na minha primeira leitura. Putz, é verdade. Mas o ideal é que a gente consiga olhar para esse texto e ter exatamente esta conclusão aqui, ó. Que Jesus está falando não é que somente estará no reino quem for completo fazendo isso. Pelo contrário, é o reino daqueles que não conseguem fazer tudo isso, mas desejam. Por quê? Porque o Mestre faz, porque Jesus faz. Porque Jesus, o Senhor da vida desses caras que desejam fazer, faz. Mas eles não têm competência por fazer sozinhos, por conseguir com suas próprias forças, eles precisam de Jesus. Assim como eu e você, nós precisamos. Nós não vamos herdar o reino, e nós não estamos no reino aqui, o reino de Deus aqui, pela nossa competência, pela nossa força, pelo nosso charme, né? Pela barba branca. Não. Mas porque Ele olhou para mim e para você e com misericórdia fez a sua justiça, morreu na cruz por mim, por você, para que nós pudéssemos falar dele, falar com ele, estar com ele todos os dias da nossa vida. Nos arrependermos dos nossos erros, nos achegarmos a ele falando assim, Pai, errei, Cristo, pisei no tomate. Ok? Tente não fazer mais. Então esse texto é para esses caras, os pobres e humildes de coração, de espírito. Então a conclusão é que isto aqui é um estilo de vida daquele que procura fazer dessa forma, e não daquele que faz completão já. Porque o cara que faz completão tudo isso, morreu na cruz, ressuscitou por mim e por você, porque eu e você não conseguiríamos fazer, ele fez por nós. E aí, talvez incomode-nos justamente isso. Cara, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Então, se apoie naquele que fez por você, Jesus. Mas não se acomode na sua imperfeição, na sua incapacidade. É sua responsabilidade melhorar. É sua responsabilidade buscar forças e buscar ensinamento e cuidado do Espírito Santo de Deus para isso mudar. Ok? Isso é espiritualidade. Essa busca, essa aproximação, não a perfeição. Qual lição que
eu tiro, ou o que eu preciso mudar na minha caminhada? Exatamente isso, deixar de achar que é só fazer o checklist de coisas que eu preciso deixar de fazer ou fazer que vai me levar para o reino. Não. É confiar que a gente só pode estar e vivenciar o reino aqui se Deus, através do Espírito, mudar os nossos olhos e colocar no meu coração o trono de Cristo Jesus. Ele precisa reinar, ele precisa fazer por mim. Também não vou me sentar, como diz Raul Seixas, na sala de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ah? Esse é nosso. Não, não é esse, não é isso. Existe uma responsa, sim, mas é a responsa debaixo dessa submissão, que eu não vou conseguir fazer sozinho. É a responsa de me humilhar diante do Senhor e dizer, cara, continua segurando a minha mão, que eu só piso no tomate. Por terceiro, o que precisa acontecer daqui em diante? Olharmos para essa conclusão de que precisamos dele, mas também entendermos que a misericórdia, os versículos 6 e 7, que são o centro desse texto, fome de justiça e misericórdia. Esse texto, os discípulos, cara, são pessoas religiosas que foram ensinados no judaísmo da época, debaixo de uma opressão religiosa muito grande, bem parecida com o que a gente tem hoje. Onde você precisa ser, você precisa fazer, você precisa aparecer, você precisa dar, senão você não vai chegar, senão você não é um bom crente, você não é um bom espiritualista, você não é um bom cristão. Hoje ela está, como ela separou, né, a política da igreja, ela está mais subversiva, mas ela continua usando os mesmos artifícios, a religiosidade. E a religiosidade acaba tratando exatamente o que é justiça como meritocracia, o que é misericórdia apenas como ação social, como dever moral. Mas é mais que isso, né? Aí Jesus nesse texto mostra pra gente que justiça e misericórdia é justamente o elo da religião. Você quer se ligar? Você é discípulo de Jesus? Então quer dizer que justiça e misericórdia são práticas na sua vida. Justiça e misericórdia aconteceram na sua caminhada. Que justiça? A justiça de que eu não poderia pagar o preço, ele pagou por mim e eu tenho condições de me relacionar com o Pai, de me relacionar com Ele, livre de opressões, livre de demandas, livre de de checklist, né, de ativismo, livre disso. Só eu, ele, o Espírito e a comunidade daqueles que o seguem. Daqueles que o seguem. Justiça e misericórdia precisam nos guiar. Justiça e misericórdia precisam paramentar a nossa caminhada. Aí sim tem razão falar que a justiça e a misericórdia no meu coração levou-me a fazer um ato moral de justiça, um ato moral de misericórdia, de socorrer o outro e etc. Aí sim. Mas eu preciso entender que a justiça aconteceu comigo e a misericórdia também. Esse texto que é isso de mim e de você. Que mais? O que mais você tem a mandar aí pra gente? Qual a sua questão? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua resposta? Qual é a discordância? Manda aí pra gente. Vale muito você dizer se... não que você concorda ou não comigo, tudo bem, pode ser também, mas a sua opinião, aquilo que você vê e que talvez seja diferentão daquilo que a gente conversou aqui.
Não me justificando, mas como eu disse, é um texto tão rico que não tem como a gente ficar falando, né, de todo o detalhe dele, fazer um estudo conciso aqui. A gente ia passar alguns dias fazendo isso. A ideia era fazer algo mais perto aqui de nós, né? E se de repente, galera, ficou muito, né, cara, Marcão ficou muito longe, né? A minha primeira leitura, eu não consegui chegar nem perto disso. Tudo bem, tá legal. Manda aqui pra gente aí qual foi a sua visão, que talvez a simplicidade do que você viu tenha muito mais a impactar do que a profundidade de toda a questão aí que a gente trouxe de contexto histórico, teológico e tudo mais. Manda aí o que você tem para acrescentar pra gente aí. São 17 horas e 35 minutos. Se você disser que tá tudo em paz, ó, tá rolando aqui, eu deixei o YouTube aberto aqui, cara. Ó, Ademar de Campos. Esse é do tempo do Reverendo Giovanni que tá aí acompanhando, ó. Ê! YouTube traz as coisas pra gente, né? Coisa boa. Vamos lá, gente. Tô esperando vocês mandarem aí o que vocês têm aí para dividir. Senão nós vamos nos despedir aqui. Se você gostou, se tá tudo jóia, se você gostaria que orasse pela sua vida, manda aí também. Fechando o nosso papo do que a gente começou, os acontecimentos com os religiosos essa semana, cara, oremos por eles, viu? Oremos. São dignos da nossa misericórdia. Seja aqueles que erraram atentando à vida do outro, aqueles que tiraram o pouco que muitos deram, ou aqueles que usurparam do poder, né? Oremos por eles, viu? Então deixa eu orar com você, já que ninguém mandou sua manifestação aqui. Manda coraçãozinho aí, que a gente vai terminar. Quero terminar orando por você, pela sua vida, pela sua família. E por esse momento. Hoje eu fui na cidade. Foi a primeira vez hoje que eu pude entrar numa academia, que eu fui em um restaurante. Que coisa boa, né? Espero ansiosamente não que tudo volte ao normal no sentido amplo da palavra, mas que Deus continue cuidando aí para que nós possamos amanhã voltar ao normal com segurança, em paz. E, cara, com a certeza de que Cristo Jesus está cuidando da gente e que a gente aqui tem a missão do reino, né, de misericórdia e justiça. Chorar aí pela sua vida, então. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este sábado, mais este momento diante da Tua Palavra. Peço a Deus que o Senhor continue nos enchendo da riqueza da Tua Palavra, do Teu ensinamento, e que em nome de Jesus a gente aprenda aí a caminharmos com a Tua justiça e com a misericórdia, praticando-as, porque o Senhor foi o primeiro quem praticou justiça em nossa vida, dando Cristo Jesus a morrer por nós e nos livrar da culpa do pecado, nos libertar da culpa do pecado, trazendo-nos o perdão e possibilitando que nós pudéssemos ter contigo um relacionamento próximo e aberto, livre. E obrigado, porque o Senhor só fez isso porque agiu com misericórdia nas nossas vidas. Pois seu coração também cheio de empatia, de compaixão, buscou mudar a miséria em que nos encontrávamos e trouxe Cristo Jesus para mudar a nossa visão de vida, de história. Abençoa todos aqui que ouviram este momento, que participaram. Peço que o Senhor continue alimentando o coração deles, a vida no normal deles, no emprego,
na casa, na comunidade que cada um deles tem e aqui neste momento representa. Que em nome de Jesus seja abençoador, ó Deus. Cada um de nós aqui sejamos abençoadores na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que as pessoas vejam Cristo Jesus em nós. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Deus abençoe, gente. Valeu. Obrigado aí por participar. Nossa próxima série, a gente não encerrou não, a gente vai ter ainda alguns sábados aí. Mas a nossa próxima série, a nossa próxima série será nas cartas de Paulo, tá bom? Dona Geni mandou um abraço em concordância com a palavra e oração. Ainda bem, ô louco! Se a Dona Geni falasse que tinha coisa errada aqui, ia cair do cavalo. Que coisa! Graças a Deus. Galera, ó, só para finalizar. Material sensacional. Vou colocar também no Insta, tirar uma fotinha e colocar lá, tá bom? Valeu, gente. Um grande... amanhã eu que farei a live do ajuntamento, tá lá no perfil do Ajunta Aqui. Ajunta Aqui. Olha que legal. Nós faremos a live, rola como um culto lá da comunidade, tem a participação da galera do louvor, tem a participação da galera do ensino das crianças. Vocês estão convidados, tá bom? Amanhã, dia 30 de agosto, às 10 horas da manhã, Ajunta Aqui, procura aí no Instagram e já acha já. Depois divulga aqui e manda pra galera aqui o nosso vídeo, o nosso estudo de hoje, tá bom? Beijão, hein? Muito bom ver todos vocês aqui. Marcel, Mirelle, Sônia, Aninha, Fabinho, grande reverendo Giovanni, José Adilson Nunes. Se eu esqueci de mais alguém, um beijo no coração, mas obrigado.